Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. O governo Trump volta a acusar o ministro Alexandre de Moraes de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez uma aparição ontem pela manhã em Brasília, frequentou um culto evangélico com a esposa e foi às lágrimas durante a pregação nesse templo religioso. Professor Marco Aurélio Freire, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, Vitor, como você falou, o governo americano, continua deixando claro, dando recados importantes a respeito de sua posição política atual, que é a de defesa mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E como você falou, antes até de repercutir a questão internacional, vamos ficar aqui na situação local, porque Bolsonaro ontem, como você lembrou, foi a um culto religioso e as câmeras pegaram, flagraram o ex-presidente ali consternado. Enfim, a gente tem um vídeo para mostrar aqui na Experiência Rádio Cidade, você pode acompanhar, olha aí, para quem está na Experiência Rádio Cidade, você vê o aspecto do ex-presidente visivelmente consternado, ali chorando, durante isso, inclusive, a pregação que estava sendo feita, e ali ele realmente bem concentrado, numa situação que mostra como ele está lidando com a questão atual dele, que é a da tornozeleira eletrônica, as medidas que o impedem de se comunicar com a imprensa, embora o ministro Alexandre de Moraes rebateu, dizendo que ele pode falar, mas na prática não pode. Sabe por que na prática não pode? Não pode, na prática não, porque veja, o que o ministro disse é que ele não foi proibido diretamente de se comunicar, mas ele está proibido de aparecer em redes sociais, inclusive de publicação de terceiros, colocarem falas dele, enfim, e porque senão pode se voltar tudo contra ele. Então, na prática, é como se o ministro, de algum modo, dissesse assim, presencialmente você pode, mas se você falar e for repercutido, isso vai se voltar contra você. Então, para ele se resguardar, é melhor que ele não fale ou não. Nesse sentido, é um não pode. Embora não foi diretamente, mas indiretamente ele está impedido sim, porque se ele falar, pode se voltar aquilo que a gente ouve naqueles filmes americanos. Tudo que você falar poderá ser usado contra você. É nesse nível. Professor, temos uma pesquisa que aponta que a reprovação do presidente Lula diminuiu? Sim, exatamente, é uma pesquisa IPESP, sabe? E essa pesquisa ela saiu com a seguinte posição: o presidente Lula, o que melhorou ali? A reprovação caiu de 54% para 51%, e a aprovação aumentou de 40% para 43%. A margem de erro é de 2 pontos, então subiu um pouquinho a mais do que a margem de erro levemente. O que o dado mostra também é que no Nordeste essa aprovação é de 53%, melhorou. No Sul é o pior lugar do país para o Lula, com 36% de aprovação e 57% de reprovação. No Sudeste, 40%, no Centro-Oeste, 42%, então, e no Norte, 41%. Ou seja, o Lula melhorou no Nordeste e deixou de cair no Sul do país. Esse é basicamente o cenário. E nessa mesma pesquisa, eles fizeram uma pergunta inusitada: se o brasileiro aprova ou não o Donald Trump. E no resultado, mais de 60% dos brasileiros reprovam o Trump e 53% dos brasileiros entendem que quem tiver o apoio nas próximas eleições do presidente americano vai ser um apoio negativo. Então, essa é uma questão importante dentro da pesquisa. É claro que o brasileiro apoiar ou não o Trump não vai fazer diferença no mandato lá nos Estados Unidos, mas faz diferença para a política no Brasil. E esse é um dado novo que os institutos estão começando a colocar. A aprovação de Trump aqui no Brasil, veja como a política é dinâmica. É a primeira vez que eu vejo, numa pesquisa nacional, se perguntar sobre um mandatário estrangeiro. Mas política é dinâmica, E assim a gente segue. Professor, o presidente Lula ora fala sobre o Trump, ora fala sobre o Bolsonaro. Ontem ele disse que Bolsonaro, se for condenado, vai para o Chilindró. Foi, inclusive temos um trecho dessa fala do Lula, Vamos colocar também para quem está na Experiência Rádio Cidade. O filho do Bolsonaro, do Fujão, porque nem sei como é que aquele cara chegou a ser tenente do exército, porque, se borrou todo.
Perdeu as eleições, ficou dentro de casa chorando. Não podemos deixar esse Lula tomar posse, não podemos deixar. Preparou um golpe. Nós ficamos sabendo. A polícia investigou. Eles mesmos se delataram. Agora ele foi indiciado. O procurador-geral pediu a condenação dele. E ele vai, sim senhor. Se a justiça decidir com base nos autos do processo, ele vai pro Chilindró. Percebe o aumento da temperatura política? O Lula já está ali num palanque, né? De algum modo isso já é 2026 rodando a todo vapor na política nacional, claramente fazendo a provocação. Quem responde ele agora é o Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos e alguns aliados de Bolsonaro. O próprio Bolsonaro nesse momento está impedido de fazê-lo, mas o Lula vai entrando, surfando nessa onda, né? Colocando tudo em cima, ou da hora do Trump, hora do Bolsonaro, para fazer aí a sua política. E isso está claro, aumentando o tom, principalmente quando ele está em palanques de, assim, às vezes inauguração de obra, coisas que tem mais a ver com a relação mais próxima com o público, né? Nas medidas institucionais ele pondera mais, mas quando ele tem ali um microfone diante de uma plateia, já está na política e está fazendo faz tempo isso. Até pela escolha das palavras, né? Fujão, Chilindró, são palavras de fácil entendimento, né? Bem populares. Professor, muito obrigado e até daqui a pouco na entrevista com o ex-ministro Gilson Machado. Exatamente, até daqui a pouquinho.